Olá, eu sou Alcione Oliveira, terapeuta sistêmica, e vou falar sobre a coincidência de datas de nascimento na mesma família. Eu vou citar como exemplo o meu caso, né? Eu nasci no mesmo dia de nascimento, dia e mês de nascimento da minha avó paterna, 15 de julho. Então, no dia 15 de julho, através de parto normal, eu vim ao mundo, né? E tanto era a significativa essa data que quase que eu recebi também o nome da minha avó. Então, vamos dizer o que isso representa para o sistema familiar e de acordo com a filosofia sistêmica, todos os estudos que nós temos sobre transgeracionalidade e sobre psicogenealogia. O gêmeo simbólico, tá? Ele vem trazer sempre algumas características e alguns segredos daquele ancestral. Então, não necessariamente ele vai nascer na mesma data, tá? Existem datas que são bastante semelhantes, né? Existem cálculos que a gente pode fazer, como por exemplo, até 7 dias antes ou 7 dias depois da data de nascimento daquele ancestral. A gente também calcula a data de concepção, né? E também é importante saber a data de falecimento, né? Muitas das vezes a criança vai nascer na data de falecimento daquele ancestral. Isso quer dizer o quê? Isso está dizendo para o sistema, né, que é como se fosse: eu estou continuando você, meu querido ancestral. Eu estou dando continuidade a você. E isso não é só para o lado bom, isso também é para o lado que a gente considera, né, no nosso entendimento, como ruim. Por quê? Porque nas gerações passadas, assim como na geração atual, existem segredos, né, que prejudicam o bom desenvolvimento de uma pessoa, né? Então vamos dizer que se na geração, 3 gerações atrás, né, tem havido um segredo, né, uma situação dramática que pode ter sido um crime, pode ter sido um falecimento não justificável, pode ter sido uma falência, algo que fez aquela família se perder completamente. Então, isso vira, no sistema familiar, isso vira uma cripta. Isso vira algo que é protegido como numa redoma. Então, quando vem uma pessoa, quando vem um descendente que vai nascer em uma dessas datas, né, muito próximas ou iguais, até mesmo iguais à data de nascimento ou data de falecimento de um ancestral, nós que trabalhamos com a filosofia sistêmica, nós entendemos que isso deve ser olhado, isso deve ser estudado, e então a gente vai ver o que é aquela pessoa que tem determinadas queixas, o que ela traz que aquele ancestral também já trazia, né? Porque a gente tem uma enorme chance de estar repetindo os mesmos dramas, as mesmas questões, por amor. Aí você vai me perguntar, mas é só uma coisa de psicológica, né? Da cabeça, enfim, é só uma questão emocional? Não, tá? Eu vou te mostrar agora aqui, né? Como pode ser físico, e é também físico, né? A minha avó, por exemplo, né? Eu nasci no dia de nascimento da minha avó, dia e mês. A minha avó, ela trabalhava na terra. A minha avó, ela saiu da Espanha, veio para o Brasil, mas antes de vir para o Brasil, ela trabalhava plantando, né? Era um trabalho pesado, né? Era um trabalho que requeria esforço manual. Interessante que eu nunca trabalhei dessa maneira. Eu nunca precisei trabalhar na terra.
Eu nunca precisei fazer muito esforço manual, a não ser que as tarefas rotineiras da casa. Entretanto, olha que interessante aqui. As minhas veias as veias da minha mão, não sei se dá pra ver aí, elas são altas e grossas. Eu acho que dá pra ver, né? Olha aqui. Olha como é que é alta a veia da minha mão, né? Das duas mãos, na verdade. O que mostra, né? Inclusive, uma vez uma amiga perguntou, né? Nossa, as suas veias são tão altas e tão aparentes. E eu me dei conta, eu falei assim, é como se fossem as mãos de alguém que trabalhou muito, né? Trabalhou muito na terra, né? Trabalhou fazendo esforço com as mãos. É claro que a gente vai trazer heranças físicas também, né? E o importante dos segredos é que esses segredos, quando são de natureza de um drama, estão relacionados a um drama vivido, eles podem prejudicar enormemente aquele descendente. E por isso que essas questões, quando são levadas a uma terapia comum, que não analisa a história do ancestral, não analisa a história da família, vai ser muito difícil de conseguir entender e de conseguir levar a uma boa solução, a um bom termo, né? Então, o que nós fazemos? Nós geralmente fazemos o genograma ou o genossociograma, que é um diagrama, né, no qual a gente representa os ancestrais conhecidos, né, as datas que se sabem, porque nem todo mundo sabe todas as datas, os fatos que são importantes da família, e aí essas informações elas são colhidas de que maneira? Elas são colhidas através de pessoas da própria família ou de amigos da família, que sabem mais do que a gente, né? Então a geração atual não conhece, por exemplo, que um tio faleceu de um acidente. Mas a nossa mãe, o nosso pai, ou um tio mesmo, que seja irmão dele, vai saber dessa história. Essa história é importante. Essa história é importante trazer para a terapia sistêmica. E aí, colhidas todas as informações, e é claro que essas informações nem sempre a pessoa vai conseguir trazer em uma sessão, né? Ela vai começar a procurar, né? Através de conversas, né? Não precisa ser algo forçado, não precisa entrevistar os tios avós, os avós. Ela pode chegar, tomar um cafezinho e conversar. E aí vai ficar sabendo de fatos que são importantes para a história dela, para saber se ela não está envolvida em um segredo, né, da família, e de repente parte do sofrimento dela, a maior parte do sofrimento dela, está relacionado a isso. E enquanto não se olha para esse segredo, enquanto não se olha para essa questão, ela vai carregar o problema até o resto da vida dela. E é por isso que hoje já não se olha somente para o indivíduo, se olha para o sistema familiar desse indivíduo.